Deus abençoe o departamento de louvor, a família de cada um, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2, fala sobre João Batista. E em seguida, Jesus vai falar sobre o próprio João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2, quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui no projetor. Glória a Deus. Amém? Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2. Diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? O homem vestido de roupas finas? Ou, ora, os que vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Podem vos assentar, vamos orar. Senhor Deus, chegou o momento de ouvir a voz do Senhor. Nós marcamos um encontro com o Senhor. Meu Deus, que nada venha atrapalhar o agir. Meu Deus, quebranta o nosso coração, renove a nossa fé. Eu repreendo, Pai, todo espírito de distração. Meu Deus, de repente o irmão chegou aqui chateado, nervoso, ansioso, preocupado, agitado. Meu Deus, acalma o nosso coração. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Fale com a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia fala sobre João Batista, que agora ele está preso no cárcere e preso por pregar o Evangelho. João Batista foi aquele que vem anunciando, preparando o caminho. João Batista é aquele que testificou acerca de Jesus. João Batista, ele vem primeiro anunciando: olha, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista teve um momento da sua vida que ele vem pregando, anunciando com certeza acerca de Jesus. Vamos ver isso na Bíblia. Coloca aqui João, no capítulo 21, do 29 ao 34. Olha isso, João Batista anunciando a Jesus com firmeza. Olha isso. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava afirmando: esse é o Cordeiro de Deus. Já pode pular para o versículo 34 para a gente ganhar tempo. Olha isso. E no 34, João
capítulo 1, no versículo 34, ele afirma: eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que esse aí o Filho de Deus. Então João Batista, ele está com muita convicção, muita certeza, anunciando Jesus, preparando o caminho. Assim era a vida de João. Mas agora João, ele está preso. João Batista agora está no cárcere, e ele escuta falar sobre as obras de Jesus. A notícia chega até ele, a fama de Jesus chega até João no cárcere, e João pega 2 discípulos dele e fala assim: vai lá até a Jesus e faz a seguinte pergunta: será esse mesmo o Messias? Será esse mesmo o Jesus? Ou nós devemos esperar outro? Agora João Batista, ele está com dúvida. João Batista, por estar preso, de repente ele vivendo aquele momento aprisionado, algo triste na sua vida, ele passa a ter dúvida, ele passa a ter uma fraqueza, uma falta de convicção daquilo que ele mesmo estava anunciando. Então Jesus pega aqueles 2 discípulos e fala assim: olha, avisa lá para João, olha o que vocês estão vendo, as pessoas estão sendo curadas, cego enxergando, os mortos estão sendo ressuscitados. Avisa isso para João, mas fala também para João assim: bem-aventurado é o homem que não acha em mim, Jesus, como tropeço. E a Bíblia diz que Jesus fala com os discípulos para anunciar a João, e Jesus começa a falar à multidão que estava ali acerca de João. Jesus despede aqueles 2 discípulos: olha, dá um recado lá para João. E Jesus agora com a multidão começa a falar acerca de João Batista. E olha o que Jesus enfatiza, olha o que Jesus fala acerca de João. Coloca o texto que nós lemos só para relembrar, Mateus capítulo 11, do 7 ao 11. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7, Jesus falando acerca de João. Olha isso: ao partirem eles, quando Jesus despede os discípulos de João, vai lá, fala para João, lá na prisão. Então Jesus começa a falar com a multidão, olha isso: ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Olha o que Jesus fala de João: que saíste a ver no deserto um caniço agitado de vento. Jesus fala assim: o que vocês foram ver no deserto? Somente um movimento, uma coisa que se move, só barulho? Jesus continua dizendo, versículo 8: mas que saístes a ver um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajaram vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Versículo 9: mas por que saístes para ver um profeta? E Jesus fala assim: sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. E no versículo 10, olha o que Jesus está falando acerca de João: este é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. E no versículo 11 diz assim: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, Jesus está enchendo a bola de João. O Senhor Jesus, ele não falou para a multidão assim: olha, o João que anunciou agora está em dúvida. Jesus não está falando para a multidão assim: olha, aquele João que preparou o caminho agora, ele está fraco na fé. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus, ele dá ênfase naquilo que você é. Você é imagem e semelhança de Deus. O teu tropeço não te define, o teu erro não te define. É a mensagem dessa manhã, o que Jesus fala a teu respeito. Jesus com a multidão está dizendo: olha, esse João aí, eu ainda não vi nascido de mulher homem maior do que João. Jesus está enchendo a bola de João, o homem que agora está fraco na fé, está duvidando,
Mas o Senhor Jesus não dá ênfase na fraqueza, o Senhor Jesus dá ênfase naquilo que Ele acredita. Pode aplaudir Jesus aí, aleluia, oh glória. Irmãos, olha, o erro, o pecado, ele é tratado. Tanto é que Jesus fala assim, olha, fala com João, que bem-aventurado é aquele que não acha em mim tropeço. Manda esse recado para ele. Mas o que eu estou falando para a multidão aqui, que João é um grande profeta. O que é isso, meu irmão? O que Jesus está dizendo a teu respeito não é o mesmo que as pessoas estão dizendo a teu respeito. As pessoas falam do teu tropeço, as pessoas falam do teu pecado, as pessoas falam das suas falhas, mas para Jesus o teu tropeço, a tua falha não te define. Não te define. Quando você entende aquilo que Jesus pensa a teu respeito, quando você consegue entender o que Jesus pensa a teu respeito, facilita como que você olha para você mesmo. Quando você entende o que você representa para Deus, quando você percebe na ótica de Deus o que Ele pensa a teu respeito, facilita, você reage melhor, como você olha para si mesmo. A gente às vezes só vê tropeço em nós, a gente só vê erro, a gente fala, eu sou pecador, eu sou miserável, eu estou pensando assim, eu não acredito. E a gente, irmão, só olha, a gente define os nossos tropeços, a gente valoriza, a gente dá foco, a gente dá ênfase no erro. Mas Jesus não dá ênfase no erro. O Senhor Jesus segue com a multidão falando acerca de João. Ele é um grande profeta, é um grande homem de Deus. Jesus não debate com a multidão acerca da fraqueza de João. Entenda. Então, se Jesus não está dando ênfase para o meu pecado, se Jesus não está dando ênfase para a minha falha, eu vou dar ênfase. Irmãos, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, a fraqueza humana. Nós somos fracos. A carne, ela é fraca. A Bíblia o diz. João Batista, aquele que vem anunciando, agora ele tem um momento de dúvida, ele tem um momento de fraqueza. Então nós precisamos considerar como seres humanos que somos fracos, que é carne e osso que nos compõe. Se você olhar para o grande profeta Elias, aquele que ora e para de chover, depois ora e volta a chover, e que faz cair fogo, que Deus ouve aquele homem no Monte Carmelo. Eu estive no Monte Carmelo, mas Elias era como homem, eu e você, sujeito a erro. Vamos ver isso na Bíblia, coloca Tiago 5,17. O grande profeta Elias também tem a sua fraqueza, tem os seus erros, olha isso. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia está dizendo que o grande profeta Elias é homem igual eu e você, sujeito às mesmas paixões, vivendo as mesmas fraquezas. Olha isso. E orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O homem que é sujeito à paixão, o homem que é sujeito agora às fraquezas, o homem que cai em tentação, ele ora e Deus responde. Porque nós precisamos, irmãos, entender a fraqueza humana. Davi, ele ora dizendo assim: Senhor, eu não consigo discernir as minhas falhas, mas até os erros ocultos eu peço perdão por eles. Olha aqui Salmo 19:12, oração de Davi. O que ele fala? Olha, quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tudo dos que me estão ocultos. Davi diz assim: eu sou tão falho que de repente eu cometi um erro agora que eu não percebi. Então por esse que está oculto, pela minha fraqueza diante do Senhor, Pai, me purifica. Então, irmãos, nós precisamos considerar que nós não somos anjos. Ninguém aqui é anjo. Nós precisamos viver e entender essa fraqueza. Não se culpe. É claro que o erro, ele é tratado, o pecado, ele é tratado, mas não é isso que o Senhor Jesus está dando ênfase. Não é na fraqueza. Quem está entendendo diz amém. E nós precisamos também olhar, segundo ponto. Primeiro eu falei da fraqueza humana, mas o segundo ponto é naquilo que Jesus dá ênfase.
naquilo que Jesus dá importância, naquilo que Jesus dá valor. Em João 16:33 ele fala assim: olha, para você ter paz, você precisa considerar algo. No mundo tereis aflições, no mundo tereis fraquezas, mas tem de bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. Então, irmãos, entenda, o que Jesus está dando foco é: olha, vai ter momento na sua vida que você vai passar por dúvida, que você vai chorar, que você vai tropeçar, vai ter momento assim, mas tem de bom ânimo. Não dê foco na fraqueza, não dê importância no tropeço, não dê importância para o pecado, tenha bom ânimo, levanta e viva mais um dia. Senão, irmão, a gente fica se culpando: eu não mereço, eu sou pecador, o meu passado é assim. Quem está entendendo diz amém. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8:18. Você vai entendendo melhor o que a Bíblia está dizendo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha atentamente: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A Bíblia diz assim, que o tropeço, a fraqueza que você passa, o momento ruim, não pode ser comparado com a glória de Deus que será revelada na sua vida. Não consegue colocar na mesma balança o momento de fraqueza, a dor, o pecado. Não tem o peso da glória, da misericórdia, da bondade de Deus ao nosso favor. Olha o que a Bíblia diz também, 2 Coríntios 4:17, olha isso. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Meu irmão, a gente não consegue colocar na mesma balança a tribulação, a fraqueza que a gente passa com um eterno peso de glória. Não consegue ter o mesmo peso, não consegue ter a mesma importância. O que você passa, o momento de dor, o momento de fraqueza, não consegue comparar ao peso de glória. Não tem o mesmo peso, então não dá foco, não dá importância. O pecado, sim, o erro, ele é tratado, mas o Senhor Jesus, ele dá importância para o peso de glória que será derramado sobre a igreja, no nome de Jesus. Se você olhar para a vida do grande rei Davi, tem um versículo que resume a vida de Davi em um versículo. E olha no que Deus está dando importância sobre Davi. Davi teve o seu erro. Ele comete adultério, coloca Urias na frente da batalha para morrer, e Davi pegar a mulher de Urias. Mas olha esse texto resumindo a vida de Davi. 1 Reis 15:5. Olha isso, o que Deus dá importância. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias o heteu. Deus resume a vida de Davi assim: foi um grande homem de Deus, homem reto, homem íntegro. Teve a sua fraqueza, teve o seu pecado, mas é homem reto, é homem abençoado, é o grande rei Davi. Então, irmãos, se Deus não está dando ênfase para o meu tropeço, por que eu vou dar? Ele precisa ser corrigido, sim. Ele precisa ser levado em consideração, sim. Deus trata, fica na história. Está na história o erro de Davi, mas não é naquilo que Deus está dando ênfase, dando importância. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos um advogado, que o Senhor Jesus é como o nosso advogado. E para que precisa de advogado? Qual o motivo de ter Jesus como advogado? Porque tem um acusador. Tem quem fica nos acusando dia e noite. O diabo, como acusador, ele fica diante de Deus, vou ver isso na Bíblia, dia e noite te acusando. Apocalipse 12:10, coloca o texto por favor. Quem está acompanhando diga amém. Quem está entendendo diz glória a Deus. Olha isso, Apocalipse 12:10 fala assim: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusa dia e noite. O diabo está agora diante de Deus te acusando.
mas nós temos um advogado. Olha, irmãos, de repente você já leu esse versículo, mas não entendeu ainda. Coloca aqui 1 João 2:1. Fique atento a esse versículo, olha isso. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha isso, a ideia, o plano de Deus é não pecar. O plano de Deus é só não erre. O plano de Deus é não tropece. O que Deus quer é não cometa pecado. Mas se isso vier a acontecer, se você vier a tropeçar, se você vier a cair, se você vier ter um momento de dúvida, olha o que a Bíblia diz. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pode aplaudir Jesus aí. Irmãos, eu imagino, com esses 2 versículos que nós lemos, eu imagino o diabo te acusando. Diabo diante de Deus, que lá tropeçou. Ah, Senhor, aquele lá peca, aquele lá erra. Ele está no culto, mas a mente dele está em outro lugar. Aquele lá duvida. Aquele lá perdeu o temor e acusando. Aquele lá fala mentira, aquele lá engana. Aquele ali pensa assim. Aí vem Jesus. Ô Pai, Ele é a nossa imagem, a nossa semelhança. Ó Pai, os pecados dele já foram perdoados. Ó Pai, tenha bondade, tenha amor. Ele pediu perdão. Eu perdoei os pecados dele. Os defeitos dele, os erros dele não define. Ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí o diabo fala assim, mas ele nasceu do pecado, a natureza dele é pecado. Aí Jesus fala assim, mas ele já nasceu de novo, ele é nova criatura, ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele é bondoso, ele é de amor. Irmãos, resumindo, o teu tropeço diante de Deus não te define. O erro que você cometeu para Deus não te define, porque nós temos um Deus justo e nós temos um advogado que está enchendo a sua bola diante de Deus. Agora você entende melhor o texto. Jesus não está debatendo com o povo acerca de João. Olha, está vendo João? Está duvidando agora, João caiu na fé, João está preso. Não, Jesus está dizendo assim, é o maior profeta que eu já vi. Jesus não está dando ênfase no erro de João Batista. Jesus não está dando ênfase no tropeço de João Batista. Olha o texto aqui para a gente concluir. Hebreus capítulo 6, no versículo 10. A Bíblia diz assim: porque Deus não é injusto. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com seu nome mostrastes, porquanto serviste aos santos e ainda serve. Deus se lembra de cada lágrima. Deus se lembra das suas obras. Deus se lembra do dia que você falou sim para Ele. Deus se lembra, não é do pecado, é o dia que você dobra o joelho e fala assim, eu me arrependo. Deus se lembra desse dia. Irmãos, o diabo acusando. Mas o Senhor Jesus, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. O nosso advogado, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Por isso que Deus fala assim, Jeremias, você precisa ser como um vaso na mão do oleiro. Se for preciso eu te faço de novo. É por isso que o diabo fica invocado. É porque Deus te faz a cada manhã. Deus te renova a cada manhã. Você é uma nova pessoa a cada manhã. Se coloca de pé no teu lugar. Os teus tropeços não te definem diante de Deus. E nós vamos participar do fortalecimento agora com qual objetivo? Qual o propósito? O grande profeta Elias vive um momento de fraqueza, porque nós aprendemos na Bíblia que a fraqueza humana ela existe. Ninguém aqui é anjo. A Bíblia diz, pelo contrário, bom é só Deus. A Bíblia diz, bom é Deus. Então existe a fraqueza. E Elias, no momento de fraqueza, fala assim, eu não aguento mais, não sou melhor do que os meus pais, eu prefiro a morte. Momento de fraqueza de Elias. Mas entra o plano de Deus.
de fortalecer a Elias. E Elias sai dali fortalecido. O propósito de você ser fortalecido é para você começar a olhar para você como Jesus te vê. Pare de se condenar, pare de se culpar. Largue esse fardo pesado. Isso não é o Evangelho. Que você possa ser fortalecido para olhar dentro de você como Jesus olha. Um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de perdão. Vamos preparar para servir assim. Por amar com